Um ranking internacional que está em sua 5ª edição apontou que a UFPB é uma das 1.650 melhores universidades do mundo. Aqui no estúdio a gente conversa agora ao vivo com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdinei Gouveia. Boa tarde, reitor, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Sim, a UFPB já começa a figurar nesse ranking internacional de universidades, que é muito importante, fruto de muito trabalho de professores, estudantes, técnicos administrativos, técnicos de laboratório. Então, o UFPB está a bom passo, caminhando bem no sentido de que a gente precisa ser notado mais, não somente na nossa região, já somos consagrados, não somente no Brasil, mas também no cenário internacional. Nós temos aí essa posição 1.650, quer dizer, tem 1.649 universidades, centros de ensino. Estamos em 1.200 e alguma coisa, mas estamos progredindo. Então, ano a ano a gente tem avançado. Esse ano nós passamos a figurar e nós não queremos só figurar, queremos começar a baixar, inclusive nos situarmos entre as 1.000. Alguém pode dizer, poxa, mas 1.000 é muita coisa. Estamos falando do mundo todo. Sim. Então, e isso é um caminho sólido, um caminho que se quer trilhar, contando com a colaboração de todos os nossos docentes, discentes, servidores técnico-administrativos. Então, um desafio enorme para o UFPB. E nessa lista aí nós temos certamente universidades seculares, né, europeias do velho continente. Evidente, nós temos aí Harvard, por exemplo, nós temos Cambridge, nós temos grandes universidades figurando no topo da lista, mas aí nós temos como você muito bem falou, uma tradição. São centenas de anos de investigações, de participações, mas a Universidade Federal da Paraíba ela começa a aparecer, então isso já é muito positivo. Fruto de um trabalho, reitero, coletivo, não é de uma pessoa, senão da universidade, a sua comunidade como um todo. Quais os caminhos que o senhor enxerga para a universidade pós-pandemia? Como é que a universidade pode contribuir aí com a sociedade? Já aproveito para antecipar que está sendo articulado com reitores de todas as instituições da Paraíba, públicas e privadas, um evento, deve ser de 2 dias, precisamente para nós discutirmos isso e ouvirmos especialistas em educação, para que a gente possa tratar como fica a educação, o ensino, a pesquisa, a extensão, a inovação no pós-pandemia. Temos algumas diretrizes, é fundamental que a universidade siga mantendo esse contato estreito com a sociedade, mas também com empresas públicas, empresas privadas. Nós temos que romper o muro da universidade para mostrar efetivamente que nós somos. Isso estamos conseguindo aos poucos e confio que esse pós-pandemia nos trará muitos ensinamentos, entre eles o desenvolvimento do ensino à distância, de atividades remotas que antes desenvolvíamos num patamar inferior, mas agora penso que cada dia mais tendemos a crescer. Ou seja, mesmo com o retorno das atividades presenciais, 100%, de forma integral, essa atividade remota também vem dar um plus, né, no ensino superior. Efetivamente, você veja que coisa maravilhosa. Nós temos a possibilidade hoje de estarmos aqui na Paraíba e conectados com o mundo. Por exemplo, contarmos com pesquisadores, com docentes, com técnicos em outros países, trabalhando em colaboração em tempo real. Essa é uma herança positiva que nos deixa a pandemia. Mas, por suposto, a atividade presencial nada substitui. Nós estamos ansiosos, querendo essa atividade, o contato com os colegas, com os nossos estudantes. Isso é fundamental para todas as áreas. Falar em atividade presencial, já tem alguma programação para discutir efetivamente o retorno presencial de alunos, servidores, colaboradores, professores, todo mundo? Efetivamente, nós já estamos discutindo sobre isso. Breve, ainda essa semana, nós vamos estar trabalhando em uma portaria para retorno dos nossos servidores técnicos administrativos que tenham já tomado a segunda dose e tenham decorrido 2 semanas desde tomar a segunda dose. Em outras palavras, a imunização tendo sido completa, nós queremos contar com a presença efetiva desses servidores para seguir dando um pulso à Universidade Federal da Paraíba. Essa exigência também serve para os alunos? Nós temos uma situação diferente em relação aos alunos. Primeiro que faltam que se vacinem todos, transcorra essa semana, essas 2 semanas, mas temos um elemento, muitos dos nossos estudantes, eles são de outros estados, de outras cidades, e essa mudança implica aluguel, implica efetivamente mudança.
Então, como estamos no meio de um semestre, obviamente a matéria ela precisa ser discutida e decidida no Consune, mas penso que o mais provável é que vamos recomeçar 100% presencial a partir do próximo semestre. Esse semestre, é importante que se diga, já temos diversas atividades presenciais, combinando com atividades remotas. Nós estamos falando de que semestre exatamente, este atual, que a universidade... Nós estamos no semestre 2020.1, então 2020.2 nós já teremos atividades, assim espero, presenciais. 2020.1? 2020.2 é o que vamos iniciar, estamos em 2020.1. Então Desculpa, 2020 não, 2021. Sim, 2021.1. Tá. Isso. Então a gente tem aí só um atraso em relação de meses, né? Nós temos um atraso que vem sendo acumulado. Na verdade, se nós não tivéssemos essa pandemia, a nossa expectativa era atualizar o nosso calendário, estar regular, tendo cumprido todas as greves, tudo que aconteceu previamente. Infelizmente, veio essa pandemia, tivemos toda essa situação. Tivemos semestres suplementares e não semestres efetivos, em alguns casos. Por exemplo, o semestre 2019.4 foi uma excepcionalidade dentro da universidade. Mas aos poucos estamos retomando com um calendário já bastante propositivo e a nossa expectativa é que até final de 2022 tenhamos já regularizado, se Deus permitir, o nosso calendário escolar. Vai sobrar algum prejuízo em termos de ensino para o alunado? Eu acho que já sobrou, já está sobrando. Como eu disse previamente, nada substitui essa presença, esse contato. Mas, além disso, nós temos que admitir que muitos dos nossos estudantes não têm as condições que outros têm e tiveram que ter ensino remoto quando faltava basicamente tudo. Faltava equipamento, faltava conexão de qualidade à internet. Então, isso certamente resulta em um prejuízo de aprendizagem. Mas o prejuízo maior eu entendo como sendo... a retenção de estudantes. Nós retivemos diversos estudantes aí. Nós fomos obrigados a reter esses estudantes, em razão das restrições que se impuseram. Então, esse prejuízo já é evidente e nós esperamos que nos próximos semestres a gente vá, de algum modo, recuperando, enquadrando e que esses alunos sejam minimamente prejudicados de agora em diante. Quando o senhor fala em retenção de estudantes, são aqueles estudantes que deveriam já ter concluído o curso? Temos situações como essa também, estudantes que já poderiam ter concluído o curso, mas devido às atividades práticas, em algum momento elas não terem sido permitidas, eles foram retidos. E quais são as outras situações? De quê? Outras de retenção, situações... que você disse. Bom, essa é a situação... Essa é a principal. É a principal. Entende? As outras são muito particulares, mas essa é a principal de retenção dos nossos estudantes. Vai haver algum semestre complementar este ano? Veja, não há previsão de semestre complementar esse ano, mas é possível que em uma ou outra turma nós tenhamos que discutir no âmbito do CONCEP a possibilidade de um curso complementar, quem sabe um curso de verão, para que nossos estudantes não sejam prejudicados. Mas, obviamente, essa não é uma decisão do reitorado, é uma decisão do CONCEP que precisamos levar à apreciação e, se assim for, para que possamos seguir os estudantes, uma vez mais, não serem prejudicados. Essa portaria que vai discutir o retorno presencial de forma gradual, ela fica pronta até o final da semana? Nós estamos trabalhando para que fique pronta até o final desta semana. E aí vamos publicar e pedir a volta. Obviamente, temos aí uma comunidade bastante ampla, totalizando cerca de 50 mil pessoas que circulam na Universidade Federal da Paraíba, entre professores, estudantes, técnicos administrativos, terceirizados. Então, é uma grande comunidade. E, portanto, a gente tem que fazer com cautela e temos trabalhado com o nosso comitê de biossegurança, está atentos a todos os elementos. Por exemplo, hoje não se entra mais na Universidade Federal da Paraíba sem aferição de temperatura, sem disponibilização de álcool em gel, sem checar para ver se a pessoa porta máscara. Então, há um conjunto de cuidados que teremos também em sala de aula, manter esse distanciamento social. Por exemplo, nessa retomada dos servidores técnico-administrativos, nós designaremos os chefes como responsáveis por organizar o espaço, o ambiente, de tal modo que se respeite o distanciamento mínimo exigido. Ok, vamos fazer outra pausa no debate. Depois do intervalo, a gente retoma a entrevista com o reitor da Universidade Federal da Paraíba, ao vivo aqui nos estúdios. Então, e você vai ver também que aos 93 anos morreu o Monsenhor Marcos Trindade.